Saudamos a todos os irmãos nesse dia, domingo de ressurreição, Páscoa do Senhor. Lamentamos muito por não poder estarmos juntos para celebrarmos, como sempre, fazendo a Santa Ceia, um café depois, junto com os irmãos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Talvez no próximo ano estaremos celebrando a Páscoa de uma maneira muito mais juntos, né, do que estamos agora via online. Nós queremos primeiro agradecer, irmãos, e avisar, fazer alguns avisos também. Gostaríamos de avisar que amanhã, segunda-feira, dia 5, começa a classe de catecúmenos pelo Meet. Nós temos os nossos professores Sara e Luiz. Se vocês estiverem interessados, nós já falamos que não é só para os iniciantes ou quem quer fazer uma profissão de fé, mas é para todos aqueles que querem relembrar os princípios bíblicos e um pouco de comunhão lá com os irmãos, já que nós estamos ausentes nos cultos presenciais por enquanto. Avisando também que nós teremos uma reunião essa semana, e onde o conselho vai verificar aí as possibilidades de voltar ao culto presencial ou não. Agradecemos também, irmãos, aqueles que têm feito a entrega dos seus dízimos, ofertas, têm chegado até esta casa de oração, para mantermos o nosso trabalho, que não tenhamos parado nesses dias. A cesta básica, né, nós temos recebido, e nessa semana agora que entra, iremos fazer mais uma entrega. A quinta igreja e os demais irmãos que nos ajudaram irão abençoar mais uma família que precisa nesses dias tão difíceis de emprego, difíceis a parte financeira. Nós queremos então agradecer a vocês. Irmãos, feitos esses avisos, nós queremos então passar ao culto de Páscoa, uma celebração com a pregação, com os hinos, tudo voltado para a Páscoa, para a ressurreição de Jesus. Um momento tão importante da vida da igreja, que é a ressurreição do Senhor Jesus. E estava lembrando aqui com o pastor, com os irmãos da transmissão, dizendo 1 Coríntios vai falar muito, Paulo vai falar muito sobre essa ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação, tudo se torna vão, então não vale para nada. Mas Jesus, pelo contrário, a palavra dele, nós que somos cristãos, confiamos nessa palavra, e a palavra de Deus nessa noite, ela vai dizer que Jesus ressuscitou, ele está vivo e ele voltará para nos levar junto dele. Então, para a leitura bíblica, a gente abre a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, versículo de 1 a 10. Então, até ia falar que é a coincidência, mas não é. Direção de Deus para mim fazer a liturgia à parte, e também o pastor Flávio fazer o sermão, a homilia dele à parte, e nós dois batemos o mesmo texto. Achei que seria o que é a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Mateus, então, 28, de 1 a 10, a palavra de Deus diz assim: a ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão.
Então, irmãos, os profetas, o Antigo Testamento está muito claro isso, dizendo que Jesus iria vir ao mundo, padecer, morrer e ressuscitar, vencer a morte. E está escrito, a palavra de Deus diz que está escrito, que ia acontecer isso. E muitos dos discípulos não creram, como hoje acontece ainda. Muitos não creem, infelizmente, que a fé é pouca para ver o morto ressuscitar, né? Mas o impossível para os homens é possível para Deus. E nós, quando cremos também, de certa forma, nós vamos então ressuscitar com Ele, e então cumpre-se a Escritura, tudo aquilo que foi escrito está se cumprindo, e nós sabemos então que a palavra de Deus, ela se cumpre a cada dia. Seja para o povo de Deus, seja para o povo que não é de Deus, a Escritura ela tem se cumprido. Glória a Deus, aleluia, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, e de certa forma também, nós como discípulos do Senhor, a cada dia cremos no Senhor, e que a gente, ao morrer, iremos ressuscitar com Ele. Para louvor e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino de número 272, Aleluia ao Cristo Rede Vivo. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Cantado o hino, irmãos, do nosso novo cântico, Cristo Rede Vivo, nós podemos celebrar então a Páscoa e dizer que Cristo, Ele vive no nosso meio, Ele está no nosso meio a todo instante, e nós então oramos a esse Cristo que está presente. Nosso Deus e Pai, aqui estamos nós, filhos do Senhor, que às vezes precisam de mais fé, e nós pedimos fé nessa noite, Pai, para podermos celebrar a Páscoa, para celebrar a ressurreição do Senhor, porque o Senhor vive entre nós, nos tem enchido de alegria, de esperança, de ânimo, nesses dias tão conturbados, nesses dias tão tristes
que nós passamos, mas o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, é no Senhor que nós buscamos a viver a cada instante, a cada dia. Te agradecemos, Pai, queremos também, nesse momento, confessar os nossos pecados ao Senhor, aqueles que nós fizemos, aqueles que nós omitimos, aquilo que deveríamos fazer e não fazemos. Nós queremos pedir perdão pelo Senhor, para o Senhor, para que nós possamos ser redimidos diante de Ti, Pai. Obrigado por esta presença em nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, a cada dia andarmos como filhos que obedeçam o Pai. E nós, ó Deus, celebramos nesse dia a Tua vitória sobre a cruz, sobre a morte. E desta forma também, Senhor, a Tua igreja nesse dia se encontra alegre e feliz, porque o Senhor venceu a morte, venceu o mal e nos deu a vida através da sua morte ali na cruz, Pai. Te louvamos nessa noite, nos abençoe, dirija as nossas vidas, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Para o louvor e glória do nosso Deus, irmãos, prosseguindo o nosso culto de Páscoa, de ressurreição de Jesus, vamos com a nossa equipe de louvor cantar cânticos espirituais. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive
Cantado cânticos de louvores ao nosso Deus, irmãos, vamos convidar agora nesse momento, convido meu colega reverendo Flávio Alencar, lá da congregação Nova Lima. Gostaríamos de agradecer o nosso pastor que está aqui, também agradecer a todos os irmãos da Nova Lima, um abraço forte, levo o nosso abraço à igreja Nova Lima e a todos os irmãos que estão lá, irmãos amados no Senhor. Que o Senhor abençoe, irmão pastor Flávio, e que o Senhor nessa noite fale conosco através da sua palavra. É importante o privilégio que nós temos de falar em nome do Senhor Jesus Cristo. E entendemos que a Ele seja toda a glória, a honra, pelos séculos dos séculos. E hoje, nesse dia de ressurreição, onde nós proclamamos com alegria a vitória de Cristo sobre a morte, e nós mantemos a esperança de que um dia, após a morte nossa, porque é inevitável, nós também ressuscitaremos para o encontro com o Senhor nos ares. Eu pensei um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus Cristo para esse domingo de ressurreição. Então, vamos dar uma caminhadinha nos eventos anteriores à ressurreição. Jesus está indo para Jerusalém, Jesus está sabendo que ele vai morrer, vai sofrer o martírio, mas ele vai ensinando e advertindo. E a gente precisa de conhecer as advertências de Jesus Cristo, porque também nós precisamos dessas advertências. Então, os eventos anteriores à ressurreição, Jesus alerta de situações que envolvem a vida e morte. Envolve a vida e a morte do Senhor Jesus Cristo. Aí ele também olha para nós e fala da nossa vida e da nossa morte. Então ele adverte, fala assim, vocês precisam de ser vigilantes. Aí ele coloca aquela parábola das 10 virgens, 10 que são nécias, não se previnem, e, aliás, 5 que são nécias, não se previnem, e 5 que são prudentes, se previnem com azeite para o encontro dos noivos. Jesus fala também sobre o talento, aqueles que tinham recebido talentos e trabalharam, e aquele que não trabalhou, recebe uma recompensa eterna como condenação, que é lançado no inferno. Então Jesus vai caminhando e advertindo, e vai fazendo as alertas. E ele fala também sobre o grande julgamento, que um dia, agora já estou passando muito além desse dia da ressurreição. Ele está falando de um dia quando todos irão ressuscitar, e uns para a glória eterna e outros para a morte eterna. Então, Jesus tem sempre boas orientações para o seu povo. E as orientações sempre são aos servos fiéis e àqueles que não são servos deles, aqueles que não se importam com ele. Aos servos fiéis e prudentes para receberem a gratificação do galardão de morada eterna no céu. E aos inadimplentes da fé serem lançados no inferno. Jesus alerta para os fatos que antecediam a sua crucificação e morte. Mateus 26, de 1 a 4, ele fala, estamos indo para Jerusalém, mas eu serei mártir, eu serei crucificado. Jesus faz advertência aos discípulos, os discípulos estão caminhando com ele, os discípulos não estão entendendo muito sobre isso, porque a sua fé ainda é uma fé, talvez diminuta, e eles só vão entender esse texto aqui depois que Jesus ressuscita. Mateus 26, de 1 a 4, Jesus fala que os algozes estarão de plantão para o matarem. Mateus 26, de 26 a 30, Jesus tem aquela grande ceia
e institui a Santa Ceia, que é o simbolismo do corpo de Cristo, que nós participamos como servos dele, como filhos dele, participamos dessa mesa. As igrejas em Cristo participam dessa mesa instituída por ele antes da sua morte. Mateus 26, de 26 a 30, então tem essa instituição da Santa Ceia. Mas Mateus 27, de 11 a 26, Jesus diante de quem? Jesus diante de Pilatos. Pilatos, o governador que se fez também juiz para julgar Jesus. Jesus está nesse texto de 27, de 11 a 26, Jesus está também diante do povo que não conhece a graça, o povo que o torturou, o povo que o acusou de blasfêmio. Então Jesus está diante dessas autoridades e diante do povo. Mas Jesus está também diante de Barrabás. Barrabás, aquele homem que era o bandido de estimação do povo judeu. Ao invés de ter Jesus Cristo como aquele absolvido, resolveram absolver Barrabás. Então, eu quero colocar aqui um adendo nessa absolvição de Barrabás, nesse juízo de Pilatos. Eu quero colocar um adendo na mensagem. Nesse ponto, Jesus está diante de Pilatos e ele se torna o juiz que julga Jesus Cristo. Mas no julgamento do último dia, Pilatos estará diante de Jesus e será julgado por ele. Aí há uma troca, uma inversão das atitudes, das decisões, uma inversão da lei. Antes, Pilatos estava diante de Jesus como o juiz, aquele que julgava, aquele que condenou. Mas lá no último dia, no dia do julgamento eterno, Pilatos estará diante de Jesus, mas Jesus é o juiz, e Jesus estará dando a ele a sentença, que eu não sei qual é, porque faz parte dos propósitos divinos e da justiça divina. Mateus 27, de 27 a 30, começa a tortura, uma tortura teatral, coroa de espinho na cabeça de Jesus, os escarnos, as zombarias, e lançam sorte sobre sua vesta. Imagina só o rei dos judeus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, diante agora de uma cruz, e as pessoas lançando sorte sobre as suas vestas, fazendo teatro diante da majestade eterna. E zombam e dizem: tu que destróis o santuário e em 3 dias constrói? É você? Você é capaz de fazer isso? Salvou os outros, não pode salvar você mesmo? Então a zombaria é uma questão que está no coração daquele povo, na satisfação daquele povo que faz isso. Mas após as zombarias, Jesus entrega a Deus o seu Espírito, e onde a gente lê em outros textos, está consumado. E os soldados confirmam isso, vão lá e confirmam que Jesus está completamente morto. Mas hoje é dia de falar em ressurreição, da ressurreição de Jesus. Na sexta-feira a gente pensou na crucificação, era um dia assim de tristeza, de profunda tristeza no coração da gente, quando a gente olha o texto e vê a tortura que fazem com o nosso Salvador. Mas hoje é dia de alegria, dia de felicidade, dia de demonstrar a felicidade pela ressurreição de Jesus. Então, eu lerei Mateus 28, de 1 a 10. Mateus 28, de 1 a 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana,
Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas, tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde e vê onde jazia. E depois, depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente, saíram da frente do sepulcro, e tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao seu encontro e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá me vereis. É interessante, meus irmãos, aqui essa proposta do anjo, o anjo maravilhoso aqui, numa proposta maravilhosa, numa ação maravilhosa, fazendo com que os guardas, os homens da garantia do túmulo, se caíssem. Mas aquelas mulheres que estavam ali com o coração em busca de Jesus, se alegraram, foram incumbidas de uma nova ordem. Então, nós vamos pensar um pouquinho nos eventos da ressurreição. Nos versículos 1, versículo 1 e 2, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. É interessante aqui que há um fato histórico narrado, testemunhado, e essas irmãs caridosas, bondosas, com o coração em Jesus Cristo, que não tinham entendido ainda muito bem o que Jesus ressuscitaria, como muitas pessoas no nosso tempo ainda não conhecem a história, não viram a história, não leram a Bíblia, não apreciaram a Bíblia, não apreciaram a mensagem da Bíblia e ficam com a ideia de que morreu, acabou. Não tem ideia da continuação da vida eterna. Vida eterna com cheia de satisfação para uns e vida eterna com cheia de tormentos para outros. Uns colocados no céu, lugar de glória, da grandeza de Deus, outros lançados no inferno para ficar a serviço do diabo. Mas aqui estão as irmãs caridosas, bondosas, que vão para fazer o último benefício para Jesus, na ideia delas, e vão fazer uma visita ao túmulo. Então, nesses eventos da ressurreição, eles são percebidos por essas irmãs. Elas foram ao sepulcro. E esses eventos da ressurreição tem também um terremoto. Da espontaneidade angelical, veio um anjo e removeu a pedra. Fez um terremoto, fez um barulho, fez alguma coisa percebível. E seu aspecto era como de um relâmpago, mas ele veio
com poder, com grandiosa força, e removeu a pedra, e diz o texto que Jesus ressuscitou. Mas nos versículos 3 e 4, os eventos da ressurreição apresentam as grandezas sobrenaturais. As grandezas sobrenaturais. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Aqui a gente vê, esses guardas também percebem a grandeza do poder de Deus, mas não entendem nada, como muitas pessoas hoje são atingidas pela graça divina de uma maneira que possa ser percebível para a sua decisão de arrependimento, mas continuam como mortos. Esses guardas perceberam o evento maravilhoso da grandeza de Deus através do seu anjo que veio ali a serviço do reino celestial para restaurar, para tirar a pedra, para ressuscitar a Jesus Cristo. Os guardas viram isso e o medo foi tão grande que eles caíram por terra. E eles não tiveram ação, ficaram como mortos. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Morto não faz nada. Morto não realiza nada. E quem, diante da grandeza de Deus, fica como morto, fica sem ação, sem condições de fazer nada. Mas é o aspecto de um relâmpago, independente da vontade humana. Não tem a vontade humana agindo nesse momento. Tem a vontade divina agindo em favor de Jesus Cristo para a ressurreição. Esse é como um relâmpago, surpreendente pela rapidez. Assim como no dia eterno, no dia da chamada final, no dia da ressurreição, no dia do julgamento final, vai ser tão rápido que não dá mais tempo de arrependimento. E assim como esse anjo veio aqui numa rapidez tremenda, disponível aqui para aqueles que estavam ali, para a visão dessa gente, estará também, só que na ressurreição final, no julgamento final, essa rapidez estará disponível para todas as pessoas. Aspecto de um relâmpago, impossível esconder de sua ação, não tem como. E quem morre de raio não escuta o trovão. Quem morre de raio não escuta o trovão, porque o raio chega primeiro, o trovão chega depois. Então quem morre de raio não escuta o trovão. Aqui essa ação como um relâmpago é que quem tiver arrependido, quem tiver já a vida à disposição de Cristo no último dia, ele vai ter a condição de entrada no céu, mas quem não tiver ainda esse relacionamento com Cristo, também não tem mais tempo. Mas o texto diz, veste alva, símbolo de pureza, livre da corrupção humana, não tem como subornar, corromper. Aqueles guardas estavam ali e tem outros textos que falam que eles foram corrompidos financeiramente para não contarem a verdade. E faz parte. O mundo que não conhece Cristo, o mundo que não está afinado com Cristo, aceita suborno para corromper a palavra da verdade. Em outros textos nós vemos isso, que os guardas foram corrompidos, aceitaram suborno. Esse texto aqui nos diz apenas da pureza, do anjo da veste alva, uma veste que não vai ser corrompida com as interferências humanas, mas estabelece um efeito repulsivo ao pecador desprovido da graça. O que aconteceu aqui foi um evento muito maravilhoso. Aos homens guardas fortes, armados, caíram por terra.
Mas aquelas irmãs que estavam ligadas a Cristo se alegraram com o mesmo fato, com o mesmo evento, com o mesmo movimento feito pelos angelicais, pelos anjos, pelo anjo do Senhor. Então, essa veste alva não aceita a corrupção, aceita só aqueles que estão ligados a Cristo, para não caírem como caíram os guardas. Mas, Mateus 28, texto que lemos, os versículos 4 a 6, os eventos da ressurreição promovem o efeito da graça aos servos do Salvador. Os eventos da ressurreição promovem o efeito da graça aos seus servos, a mim e a você que servimos a Cristo. Nós estamos recebendo os efeitos da graça, assim como essas irmãs receberam ali naquele momento. Veja os versículos 4 a 6. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Lembra que a gente falou, fez um texto, leu um texto, que Jesus estava caminhando e instruindo e orientando e falando assim: vamos para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue. Então, aqui ele não está aqui, o guarda dizendo: Jesus não está nesse túmulo, ele ressuscitou como tinha dito, quando acrescento aqui agora a interpretação, como tinha dito aos discípulos quando ele caminhava para Jerusalém, sabendo que a cruz o aguardava. E aí o anjo continua e fala assim: vinde ver, ele jazia aqui. Então, aqui que essa mensagem encorajadora aos que servem ao Salvador, aos que são servidores do Pai Celestial, àqueles que buscam a Cristo, recebem uma mensagem encorajadora. E aqui nesse texto, a mensagem encorajadora é proveniente do anjo, que fala assim: não temais. E recebe também a informação correta: vocês vieram aqui com o coração triste, porque o servo, o Senhor dos Senhores, porque Jesus Cristo está morto, mas ele não está morto. Vocês estão recebendo agora uma notícia boa: ele ressuscitou. Então, informação correta, boa informação, boa notícia. E nos eventos da ressurreição também tem a valorização das palavras de Jesus. Ressuscitou como havia dito. Olha, senhoras, vocês que buscam a Jesus Cristo, o Salvador. Olha, senhores do século presente, vocês que buscam a Jesus Cristo como o seu Salvador, fiquem sabendo, ele não está no túmulo, ele ressuscitou como ele tinha dito antes da sua morte. Mas o versículo 7 e 8 de Mateus 28, aqui ainda nos eventos da ressurreição, se faz a ordem da proclamação. Aquelas senhoras recebem uma ordem de sair proclamando, assim como eu e você temos também a mesma ordem de proclamar a vida do Salvador, a ressurreição do Salvador. Diz o texto: e depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Coisa maravilhosa, você andar e saber que Jesus está diante de você, abrindo espaço, abrindo os lugares difíceis, chegando, preparando, vai adiante de vós. Ali o vereis. É importante quando a gente percebe que a gente pode ver o Senhor Jesus Cristo. E é como vos digo, e retirando elas apressadamente do sepulcro,
tomadas de grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. Elas ficaram alegres, felizes da vida. Imagina só você ter uma pessoa como elas tinham Jesus como o seu Senhor, como amigo, como companheiro, aquele que elas podiam acreditar que quando estivessem doentes, ele chegaria ali e curava. Se tivesse com outro tipo de necessidade, ele resolvia o problema. E agora essa pessoa, o Senhor Jesus Cristo, morre e esse coração triste vai e encontra uma orientação, um fato definido que ele não está mais ali, que ele ressuscitou. Que coisa maravilhosa, que coração que não se alegra com uma notícia boa como essa. Então, a orientação é: vocês agora vão e avisam que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis. Gente, Jesus Cristo está andando diante de nós, e ele não está na Galileia mais, ele está no alto dos céus, e aqueles que o seguirem, ele já foi adiante de nós para estar no céu, nos esperando, e lá ele nos verá. Mateus 28, 9 e 10, entre os eventos da ressurreição, surge um maravilhoso encontro de Jesus com as mulheres e seus seguidores. Um maravilhoso encontro. Aqui nós vemos aí: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Você quer notícia melhor do que essa? Você está com a ideia de que alguém morreu, recebeu a notícia, ressuscitou, e aí sai e encontra com o ressurreto. Quer notícia melhor do que essa? Salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Eis também a nossa missão: avisar as outras pessoas que se dirijam para a igreja, se dirijam para o templo, se dirijam para Jesus, porque deve haver um momento de preparação para um dia o encontro com ele nos ares. O encontro de Jesus com os seus discípulos estabelece alegria. O encontro de Jesus com os seus servos promove adoração. E essas senhoras, essas mulheres, passaram a adorá-lo. O encontro de Jesus com os seus filhos gera um encorajamento. Não temais. O encontro de Jesus com os seus discípulos, seus súditos, interliga o serviço missionário e de avisar que eles se dirijam para a Galileia e me verão. Quero fazer uma aplicação. Neste dia de celebrações da ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvir a mensagem de encorajamento: não temais. Nós estamos passando por tempos difíceis. A gente todos os dias ouve aí que morreram pessoas, que a peste perniciosa esteve atacando um e outro e outro e outro. Mas nós temos uma mensagem: não temer, porque Jesus veio ao nosso encontro para nos abençoar, nos defender, nos encorajar. Neste tempo de celebrações também, relembrar o nosso compromisso de evangelização e anunciar assim como Cristo ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos para encontro com Ele no último dia. Só relembrando aquilo que nós falamos hoje, a nossa reflexão, relembrando a nossa caminhada de Jesus naquele dia, caminhando para a cruz e depois sendo restabelecido ao seu povo e a nós. Jesus anunciou aos seus discípulos que iria caminhando para Jerusalém e que ali ele ia sofrer o martírio,
à tortura e ia ser morto. Só lembrando essa caminhada que Pilatos e o povo julgaram a Jesus. Jesus esteve diante de Pilatos, diante do povo. Pilatos se promoveu como juiz e o povo como aquele povo acusador, para que Jesus fosse morto em lugar de Barrabás. E ele assumiu ali o nosso pecado, a responsabilidade de que quando nós o aceitássemos como Salvador, nós teríamos também o privilégio de caminhar com ele no direcionamento até o céu. E na sequência nós vimos a ressurreição de Jesus, um evento que demonstra absoluto poder, desfigura o poder do mal, os guardas caíram, encoraja os seus seguidores, não temas, e promulga e institui os missionários, ide e anunciai. Que Deus esteja nos abençoando, abençoando a cada um, e que todos nós possamos ter, nesse evento da ressurreição, a alegria de poder contar com o fato histórico que Jesus ressuscitou e que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e que está diante de nós para nos conduzir com segurança até o céu de uma maneira confiável e segura. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez gostaríamos de agradecer a presença do reverendo Flávio conosco e uma palavra da ressurreição, uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo para todos nós. E importante que o pregador disse é que recebeu o anjo de uma maneira quase morrendo. Mas para os filhos do Senhor, eu acredito que aqueles que já viram, leem a palavra, será assim no mesmo dia que ele voltar, né? Vai ser um dia de alegria para os salvos, aqueles que creram no Senhor, e para aqueles que não creram será um dia terrível, será um dia perigoso, ou o dia de encontro com o nosso Deus. Então, aí está a diferença daquele que crê, as mulheres, e da diferença daqueles que não crê, dos guardas que caíram quase mortos ali com medo. Então nós não deveremos temer, porque nós olhamos para a palavra de Deus e ela irá se cumprir. Se fosse aqui na igreja, irmãos, o próximo hino que nós vamos cantar, eu pediria para que todos se levantassem, porque esse hino é uma mensagem da ressurreição do Senhor. É uma mensagem viva para que toda a igreja cante e se coloque de pé na presença do Senhor, porque ele ressurgiu. Hino 274, morto e ressurreto. Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora
ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. O grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Cantado o hino, irmãos, alegres na presença do Senhor, encerramos esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesse dia, um dia em que a igreja do Senhor celebra com alegria a morte e a ressurreição do Senhor nosso Deus. Vamos orar, fazer a oração final, receber a bênção do Senhor, o pastor Flávio. Pastor. Senhor, Senhor nosso, Deus eterno, grandioso, maravilhoso, Tu és aquele Deus que propõe os projetos teus e eles são realizados sem interrupções. Tu puseste no teu projeto de salvação de pecadores como nós a vida do teu próprio Filho, e que no sacrifício dele levou sobre si o pecado daqueles que se arrependem dos pecados como nós nos arrependemos, levou sobre si os nossos pecados e nos trouxe a graça, o perdão. Ó Deus de amor, Tu és grandemente maravilhoso, bendito em todo o tempo. E assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, que nós celebramos neste culto, nós estamos submissos a Ti, a Ele e ao Espírito Santo. E que o Teu amor, ó Pai Celeste, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, o qual celebramos hoje, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam convosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.